Olá, seja muito bem-vinda a essa nossa live de hoje. Se você ainda não me conhece, eu sou a Fernanda Ferreira e a minha missão é ajudar mulheres a se libertarem do estresse, da ansiedade, a terem mais qualidade de vida, felicidade, plenitude e realização, sentindo-se bem consigo mesmas onde quer que estejam, livres de medos, de pensamentos negativos, de preocupações excessivas, para que possam, de fato, experimentar o autocontrole, o equilíbrio emocional e tudo de belo, maravilhoso e lindo que a vida tem para oferecer. E nessa live de hoje, eu vou conversar com você sobre os perigos ocultos do estresse. E é muito importante você ter esse conhecimento, você ter acesso a esse conhecimento, para entender de verdade o que é o estresse e tudo que ele pode causar de ruim na nossa vida, no nosso corpo, na nossa saúde, se a gente não cuida dele. Então vamos lá para esse nosso assunto de hoje? Vamos começar entendendo o que é o estresse. Para entender os perigos ocultos do estresse, a gente tem que entender o que é o estresse, não é verdade? E para começar essa nossa conversa, eu vou fazer uma analogia aqui com você. Imagine que você pegue uma panela e coloque água nessa panela, quase enchendo a panela de água, né? Deixa um espacinho assim. E coloque essa panela no fogo, certo? No início, o que acontece? A água tá ali, normal, quietinha, que é o estado natural da água. Qual é o estado natural da água que a gente mais vê na natureza? É o estado líquido, né? A água no seu estado líquido, numa natureza calma e tranquila, estável. Então, essa é a natureza mais comum da nossa água no nosso universo. E quando você, então, abre a torneira, coloca a água na panela, coloca a panela lá no seu fogão e liga o fogo, naquele momento, ela está no seu estado natural equilibrado. A água está tranquila, está serena. Mas, conforme o fogo vai esquentando aquela água, o que começa a acontecer? Começa a aparecer embaixo da panela algumas bolinhas, né? No início são poucas, que vão se desprendendo devagar do fundo da panela e subindo. Mas quanto mais você deixa aquela água no fogo, mais ela vai esquentando. E quanto mais ela vai esquentando, o que começa a acontecer? Ela vai saindo do estado natural de equilíbrio, de tranquilidade, e começa a entrar no estado de agitação. Você vê a água se agitando. Ela vai ficando agitada conforme ela esquenta. A água de baixo vai subindo, a água de cima vai descendo, entra no movimento. Muitas bolhas começam a surgir. A água começa a ferver. Ferver. E quando a água está no estado de fervura, ela está extremamente agitada. Extremamente agitada. Começa até a sair fumaça, né? Aquela água ela vai se queimando. Ela vai queimando e vai se transformando em fumaça. O gasoso da água, não é bem uma fumaça, né? Mas parece que é, quando você olha, você vê aquele vapor subindo. E se você deixa essa água ali e não desliga o fogo, o que vai acontecer? Ela vai todinha desaparecer e vai queimar a sua panela. Quando a gente imagina essa situação acontecendo, você também começa a entender o que é o estresse dentro de nós, que é exatamente igual acontece com a água. E eu vou explicar para você. A nossa natureza, nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito, foi feito para viver em estado de equilíbrio, em estado de paz, de tranquilidade. Esse é o estado natural nosso. É assim que nós deveríamos estar na maior parte do tempo, em estado de paz, tranquilidade e equilíbrio.
Mas, de repente, acontece alguma coisa que tira a gente do equilíbrio. Por exemplo, você pega um resfriado, tirou você do estado de equilíbrio. Você tem uma dor de cabeça. Aí chega um dia, você está muito cansada, muito esgotada, porque trabalhou demais, porque teve muita cobrança, porque passou por muitas exigências, começa a mente ficar muito cansada, esgotada. Aí, de repente, tem um dia que você tem uma dor no estômago. Tudo isso, todas essas situações que eu falei aqui para você, são situações que não são normais e naturais, mas elas acontecem na nossa vida. E quando elas acontecem, elas tiram a gente desse estado de equilíbrio natural e colocam a gente no estado de desequilíbrio. O que é um estado de desequilíbrio? É um estado que não é natural, que a gente não pode viver nele. Nós não fomos feitos para viver nele. Que ele acontece de vez em quando a gente fica doente, quando a gente tem uma dor, quando a gente fica cansada, sobrecarregada, quando a gente vai na academia e ficam os músculos doloridos, né? Faz um esforço muito grande muscular. Isso tudo é um estado de estresse. Olha que interessante. Tudo que tira você do estado de equilíbrio natural e coloca no estado que não é natural de equilíbrio é uma situação de estresse. E o que acontece? Nós temos um mecanismo de regulação que faz com que quando a gente entre nesse estado de estresse, a gente possa voltar para o equilíbrio rápido. Então, existe dentro de nós esse sistema de regulação. Por quê? Porque Deus sabe, quando Deus fez a gente, Ele sabia que a gente não ia viver 100% do tempo num estado de paz, tranquilidade e equilíbrio. Que iam existir momentos da nossa vida, situações que iam tirar a gente desse estado. Mas que, como a gente não pode viver nesse estado desequilibrado, a gente, porque ele não é saudável, porque ele não garante a nossa sobrevivência, se a gente viver nele, ao contrário, ele vai nos matando aos poucos. Ele colocou dentro de nós um sistema que traz de volta para o equilíbrio. Então, a gente sai do equilíbrio e volta para o equilíbrio. Acontece alguma situação que tira do equilíbrio, a gente tem um sistema que traz de volta para o equilíbrio. Assim é com a água. Imagina que você pôs a sua água para ferver e aí ela começou a borbulhar. Antes dela começar a borbulhar, quando você viu que ela estava agitando, você desliga o fogo. Ela volta para o equilíbrio. E assim deveria ser. Assim deveria ser sempre. Eu saio do equilíbrio e volto para o equilíbrio. E essas situações de desequilíbrio, elas deveriam ser raras, poucas na nossa vida. E não tão frequentes. Porque, como eu disse para vocês, nosso corpo não foi feito para viver num estado de estresse. Ele não funciona bem nesse estado. As funções dos nossos órgãos, seja do cérebro, seja dos olhos, seja dos ouvidos, seja do nariz, seja da garganta, seja do estômago, do intestino, do pulmão, dos pulmões, seja do fígado, do baço, do pâncreas, seja dos rins, seja dos hormônios, seja do sistema imunológico, eles não funcionam bem nesse estado de estresse. Então, a gente não pode viver nesse estado. A gente tem que viver no estado de tranquilidade. Então, estados estressantes, momentos estressantes, fazem parte da vida e são normais. O que não é normal? O que não é normal é você viver nesses estados. É você entrar nesses estados e não voltar para o equilíbrio. É você permanecer nesses estados de estresse por muito tempo. Isso não é normal. Isso é problemático. Isso é patológico. E isso é uma doença que gera outras doenças. Então, quando a gente fala de estresse, a gente está falando disso, de situações que tiram nós do estado de equilíbrio.
Não apenas emocional e mental, mas físico também. Por exemplo, se você corta o seu dedo, imagina que você está lá na cozinha e passou a faca no dedo, distraiu, passou a faca no dedo e cortou. Aonde existiu o corte é um estado de estresse para o seu corpo físico. Tirou do equilíbrio. Se você quebra uma perna, um braço, é um estado de estresse para o seu corpo físico, porque tirou do equilíbrio. Da mesma forma, é com as nossas emoções e a nossa mente. Nós não estamos divididos, gente. A medicina ocidental divide o nosso corpo em partes para estudar, para atender, mas nós não somos divididos. Nós somos um corpo só. Tudo dentro da gente está conversando, está integrado. A nossa mente está integrada com o nosso corpo está integrado com a nossa mente. Não tem separação dentro de nós. Tanto é que se você faz um cortinho no seu dedo, você vai sentir dor e aquilo vai te incomodar. Não é só um cortinho no dedo. Aquilo mexe com você de uma forma integral. Né? Então, essa percepção é importante vocês terem. Por quê? Porque tudo que gera um desequilíbrio vai comprometer você inteiramente, não só naquela parte. Então, vamos imaginar um estresse emocional. Então, falei para vocês que estresse é tudo que tira você do equilíbrio. Eu dei exemplos de estresses físicos, né, que estão no corpo, na carne, que são um resfriado, um corte, uma quebradura, uma queimadura, uma doença, uma pneumonia, um coronavírus. Tudo isso, uma gastrite, uma dor abdominal, enfim, tudo isso são estresses físicos. São situações físicas que tiraram o seu corpo do equilíbrio. Certo? Mas não é só no físico que isso acontece. Acontece no mental e no emocional também. E o que é o estresse mental e emocional? É quando tira você do estado de equilíbrio. É quando você começa a ficar extremamente cansada, esgotada, preocupada demais. É quando você começa a sentir que você não tem mais energia, que a sua mente está muito agitada. Lembra da água fervendo? É isso. É uma sobrecarga tão grande de informações, de exigências, de cobranças, de atividades, de perfeccionismos, de metas, de problemas. Às vezes é uma sobrecarga de problemas que você não consegue resolver, de situações difíceis que vão acontecendo na vida, de problemas no relacionamento, problemas com filhos. Vai sobrecarregando a sua mente. E essa sobrecarga gera um estresse psicológico, emocional, que é também tirar você do estado de equilíbrio. Porque a nossa mente, o estado normal e natural dela é de paz, é de tranquilidade, de serenidade. Não é de agitação, de irritação. Não é de medo. Não é de inseguranças, não é de preocupações. Tudo isso pode acontecer, mas tem que voltar para o equilíbrio. Se não volta para o equilíbrio, começa a virar uma doença, um problema, uma patologia. E é claro que o estresse que acontece na mente reflete no corpo, e o estresse que acontece no corpo reflete na mente. Não tem separação. Nós somos seres integrados. Todas as partes estão unidas e conversando entre si. Só que o estresse também não é só uma coisa que a gente sente.
ele tem uma mudança dentro de nós, no funcionamento do nosso corpo. Quando você entra no estado de estresse, seja ele físico ou emocional ou mental, quando você entra no estado de esgotamento, de cansaço, um estado em que mesmo você dormindo, você não consegue se restaurar, você não consegue se renovar, você não consegue trazer de volta a energia para dentro de você. Quando você entra nesse estado, várias substâncias químicas que caracterizam o estresse são liberadas no seu corpo. Como, por exemplo, um hormônio chamado cortisol. Como, por exemplo, adrenalina. Como, por exemplo, noradrenalina, neurotransmissores. E isso tudo cai no seu sangue e vai para todas as partes suas. Então, o estresse, ele vem acompanhado de uma mudança química do seu corpo. Uma mudança química que muda o funcionamento das suas células, dos seus órgãos, dos seus tecidos, de tudo dentro de você. Só que você não enxerga, claro que não, é tudo microscópico. Você não vai sentir que a sua célula está estressada. Você não consegue sentir a sua célula, mas você consegue sentir de uma forma mais ampla o seu corpo. Aquilo que chegou aqui no corpo físico, antes de chegar aqui no sentir, começou lá dentro de cada célula sua, dentro de cada neurônio seu. É de dentro para fora, né? Então, quando você começa a sentir no corpo físico, é porque lá dentro já estava nesse processo antes. Foi só um reflexo. Então, é muito importante vocês entenderem isso. Que estresse não é só você ficar irritada, não é só você ficar brava, não é só você ficar nervosa, não é só você ficar impaciente. Isso é muito pequeno perto do que é o estresse de verdade. Isso é só uma partezinha do estresse, de forma geral. Essas situações que eu acabei de dizer, irritação, impaciência, nervosismo, ansiedade, agitação, são sinais e sintomas de estresse. Mas não é só isso. Quando você está sentindo isso, muitas outras coisas já estão acontecendo dentro de você. E onde mora o problema? O problema mora quando isso é constante. Quando você vive o estresse o tempo inteiro. Por vários dias, por várias semanas, por vários meses, por vários anos. O seu corpo entra no estado disfuncional de funcionamento. E aí começam a surgir as doenças. E o que vai causar essas doenças? Justamente essa mudança química, hormonal, fisiológica que o estresse causa. Então, quando a gente fala de estresse, a gente está falando de várias patologias que ele causa. Então, o estresse é o início de tudo. Falando aqui de aspectos emocionais e mentais. Quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de estresse. Não existe ansiedade sem estresse. Quando a gente fala de depressão, a gente está falando de estresse. Não existe nenhuma pessoa deprimida que não está numa situação de estresse. Quando a gente fala de pânico, a gente está falando de estresse. Quando a gente fala de toque, transtorno obsessivo compulsivo, a gente está falando de estresse. Quando a gente fala de trauma, a gente está falando de um estresse extremamente intenso. Tanto que o trauma tem um nome, que chama transtorno do estresse pós-traumático. Quando a gente fala de irritabilidade, de impaciência, de nervosismo, a gente também está falando de estresse. O que eu quero dizer para vocês com isso? Que todas as patologias e disfunções, sejam elas emocionais, mentais ou físicas,
tem como base o estresse. O estresse é o início de tudo. O que muda, então, entre estresse, ansiedade, depressão, pânico, trauma, toque? O que muda? A intensidade com que esse estresse está acontecendo e o tempo em que ele está acontecendo. Se for uma coisa momentânea, que logo passa, é um nome que aquilo recebe. Se começa a cronificar, ficar constante, já é um outro nome. Se começa a ficar ainda pior, já vai virando ansiedade. Mas às vezes é uma ansiedade leve, né? Mas aí você continua estressando o teu corpo, continua estressando a sua mente, você não abaixa o fogo da água. Vamos voltar para a analogia da água, que é muito fácil de entender pensando na água. Então, ó, o equilíbrio, o estado natural, é aquela água fresquinha que você colocou na panela antes de você ligar o fogo. Tá paradinha lá. Esse é o estado natural e normal do corpo. Você começa a esquentar, ainda tá normal. A partir do momento já começa a aparecer bolhas. Já iniciou um estado de estresse. Aquela bolha foi aumentando, porque você não abaixou o fogo da água. O estresse ficou pior. Aí você continuou mantendo aquela água no fogo. Aumentou o estresse. Aumentou o desequilíbrio. E aumentou num nível que virou uma ansiedade. Mas aí você continuou estressando. Você continuou com aquele fogo ligado. Virou uma ansiedade generalizada. Mas mesmo assim você manteve aquele fogo ligado. Virou um pânico. Virou um toque. Aí ferveu de vez. Pode ser um trauma. Mesmo assim você manteve o fogo ligado. A água secou, queimou, deprimiu. Você percebe? Na verdade, todas essas patologias, cada uma tem algumas especificidades. Mas quando a gente olha, a base é o estresse. E o que vai mudar é a intensidade e a duração desse estresse. É o quanto que você não está desligando esse fogo. É o quanto que você não está conseguindo voltar para o estado de equilíbrio. O problema não é sair do equilíbrio. O problema é não voltar para ele. É aí que mora o problema. É permanecer no desequilíbrio. E as doenças vão surgindo a partir daí. Então, enquanto não se trata o estresse, enquanto não se reduz o estresse, enquanto não se gerencia o estresse, não é possível se libertar das outras doenças emocionais. Não é possível. Já que o estresse é a base de tudo, primeiro tem que tratar o estresse. E conforme você vai tratando o estresse, as outras coisas vão melhorando. O equilíbrio vai se estabelecendo. Você vai voltando de volta àquilo que você deveria ser. E a mesma coisa acontece com o nosso corpo físico. A permanência no estado de estresse crônico, que é manter esse fogo aceso, causa problemas no nosso sistema imunológico, reduzindo a atividade dele. É como se o nosso sistema de defesa não funcionasse bem mais. E aí, porque o nosso sistema imunológico não funciona bem em estado de estresse crônico, nós ficamos suscetíveis a vários tipos de doenças. Doenças infecciosas, doenças crônicas, que não são infecciosas. Por exemplo, pessoas que estão estressadas, e aí depende, não importa o nível, se é um estresse já ansioso, já deprimido, já panicado, enfim. O estado de estresse que vocês já entenderam o que é, né? Em desequilíbrio. Tá no estado de estresse crônico, ela sempre está resfriada, ela sempre está
doente, ela sempre está com uma herpes aparecendo, ela sempre está com uma dor, ela sempre está doente, porque o sistema imunológico é fraco. O estresse reduz a atividade do sistema imunológico. E fica mais fácil pegar qualquer tipo de doença, viral, bacteriana, fúngica. Porque os micro-organismos vão entrar no nosso corpo não vai se defender e vai produzir uma doença. Além disso, dentro do nosso sistema imunológico, existe um controle sobre as células que estão doentes no nosso corpo, sobre as células que não estão corretas. E esse sistema fica o tempo todo rastreando dentro de nós se tem alguma célula que nasceu defeituosa, para ele ir lá e eliminar essa célula, tirar ela de circulação, arrancar ela de dentro de nós. Nosso sistema imunológico faz isso para nos proteger. A gente não pode ter células defeituosas dentro de nós. Por quê? Porque essas células defeituosas causam câncer. Então, nosso sistema imunológico tem que nos proteger delas. Então, ele identifica e elimina. Mas se ele não está funcionando bem, ele não vai identificar bem e não vai eliminar bem. E daí existe a relação entre o estresse e câncer. Que existem várias pesquisas demonstrando essa relação. Que existe sim a relação entre o estresse e o câncer. Por quê? O estresse reduz o sistema imunológico, a atividade do sistema imunológico. Reduzindo a atividade do sistema imunológico, as células defeituosas permanecem no nosso corpo. Essas células defeituosas podem se tornar câncer. Porque o câncer nada mais é do que uma célula defeituosa que tem um problema na reprodução celular. Um defeito na reprodução celular. Ela reproduz muito rápido, muito intensamente, por isso que forma um tumor. Por isso que forma um tumor. Só que o nosso sistema imunológico está preparado para impedir isso. Mas se ele não está funcionando, ele não consegue impedir. E aí vão surgindo os cânceres. Inclusive, um artigo que eu li para fazer essa live aqui para vocês, fala que 90% dos cânceres humanos, 90% dos cânceres humanos estão relacionados ao estilo de vida. Não são genéticos, hereditários. Estão relacionados ao estilo de vida. 90%. Os outros 10% envolvem um pouco de genética, hereditariedade, que é bem pouco, envolve substâncias tóxicas e envolve infecções. Porque alguns tipos de infecções podem causar câncer também. Mas 90% é estilo de vida. Um estilo de vida ruim, estressante, aumenta consideravelmente a possibilidade de desenvolver câncer. Inclusive o câncer de mama. Que existe uma relação bem identificada entre estresse e câncer de mama. Porque o nosso sistema imunológico não está funcionando bem. E não só por isso, porque o estresse, como eu disse para vocês, libera um monte de outras substâncias no nosso corpo que vão produzindo problemas dentro das células, vão deixando as células defeituosas. E aí, ó, ele deixa a célula defeituosa, o sistema imunológico não consegue eliminar essa célula, produz um câncer. Mas não é só o câncer. O estresse também está relacionado ao desenvolvimento de doenças autoimunes, ao desenvolvimento de doenças gastrointestinais, úlceras, gastrites, síndrome do intestino irritável. Também está relacionado a problemas hormonais,
diabetes tipo 2, por exemplo. Enfim, esses são os perigos ocultos do estresse. Uma coisa que ficou tão banalizada, né, que a gente fala como se fosse uma coisa normal. Ai, fulano tá estressada, ai, fulana é estressada. Como se estivesse tudo bem ser estressada, mas não está. Uma coisa é você ter momentos de estresse e conseguir voltar para o equilíbrio. Outra coisa é você viver estressado. Estar o tempo inteiro estressado, ou muitas vezes estressado, ou cronicamente estressado. As doenças vão surgindo daí. Inclusive, estudos mostrando que o estresse crônico envelhece as células, causa envelhecimento. Não só da pele, do rosto, que vai ficando enrugado. Não é só esse tipo de envelhecimento. O corpo envelhece. As células vão ficando envelhecidas. E qual é o problema de células envelhecidas? Não funcionam tão bem quanto as células jovens. E isso vai causando problemas nos vasos sanguíneos, no próprio coração. Enfim, gente. Uma vez que o estresse é um desequilíbrio no corpo, se esse desequilíbrio permanece, seja ele mental, emocional, físico, ele vai gerar problema. Ele vai gerar uma patologia. Por isso que você tem que voltar para o equilíbrio. Você precisa sair do estado de estresse, voltar para o estado de equilíbrio, antes que algo ruim possa acontecer, né? Antes que aquela água evapore todinha, você tem que desligar o fogo. Você precisa cuidar de você. E como é que você cuida de você? Descansando. De verdade. Quando você dorme, não significa que você está descansando. Infelizmente, não. Era para significar, mas não significa mais. Porque muitas vezes a pessoa dorme tensa, dorme mal, não se aprofunda naquele sono, não atinge um sono restaurador, acorda cansada no outro dia, com dores no corpo, tensa. Infelizmente, na nossa vida de hoje, que é uma vida que traz muitos estressores, nem o sono está conseguindo ser restaurador. Mas é preciso ter momentos de pausas, momentos de descanso para deixar o seu corpo voltar para o equilíbrio, desligar aquele fogo, deixar o corpo se reorganizar, se limpar, se detoxificar, fazer um detox. Porque se você não faz isso ao longo do tempo, você está facilitando o surgimento de doenças físicas, mentais e emocionais. E o estresse crônico, forte, intenso, que a gente também chama de burnout, sabe o que significa burnout? Queimar-se toda. Burnout significa isso, a palavra. Burnout é um estresse tão intenso que é como se a pessoa estivesse queimando inteira. E vocês sabem que o burnout é a principal causa de ausência no trabalho, de licença no trabalho, deixa a pessoa improdutiva. Então, é um problema sério o estresse. E nós precisamos ter consciência disso e nos cuidar, para que nós possamos ter saúde, qualidade de vida, felicidade, tranquilidade, autocontrole, equilíbrio emocional, para que a gente possa viver bem no nosso corpo e na nossa vida também. Para que o nosso corpo, que é a nossa casa, que a gente não vive sem ele, né? Se o nosso corpo não existe, a gente não existe também. Tudo que acontece no corpo acontece com a gente. Se ele adoece, a gente adoece. Se ele fica mal, a gente fica mal. Porque não existe a nossa vida sem o nosso corpo. A nossa existência depende do nosso corpo. Se a gente não cuida dele,
a gente não está cuidando de nós, não estamos cuidando da vida. Então, é preciso cuidar do seu corpo, é preciso cuidar da sua mente, é preciso descansar, relaxar, dar pausas. Deixar o seu corpo se reorganizar, se reequilibrar. Para que ele possa responder às situações difíceis da vida de uma forma positiva, de uma forma saudável, e para que ele possa voltar para o equilíbrio sempre. Mas se você não dá esse espaço para ele se reorganizar, esse sistema de volta ao equilíbrio fica prejudicado. Então, cuidado, o estresse não é uma coisinha simples, não. Como a gente lida no dia a dia. É sério. Tem que cuidar. Tá bom? Então, era esse o recado que eu queria dar para vocês nessa live de hoje. Era esse conhecimento que eu queria passar para você nessa live de hoje. Porque você precisa entender como as coisas funcionam de verdade, como as coisas são de verdade, para poder se cuidar de verdade, né? E ter a vida longa e feliz que tanto você merece ter. E lembrando, né, que quando a gente não está bem, nada na nossa vida fica bem. Os nossos relacionamentos não ficam bem, o nosso trabalho não fica bem, nossas amizades não ficam bem. E não adianta a gente querer resolver o que está fora sem resolver primeiro o que está dentro. Porque é de dentro que surgem os desequilíbrios e os problemas. Então, a gente tem que agir dentro para corrigir o que está fora. Essa, então, foi a nossa live de hoje. Deixe aqui nos comentários o que você aprendeu, como foi para você, que fichas caíram, que eu vou adorar saber. Eu vou ficando por aqui. Tenha uma noite maravilhosa, um dia maravilhoso, muita luz, muitas bênçãos, muita paz, tranquilidade e amor no seu coração. Nós nos vemos na nossa próxima live. Até lá. Tchau, tchau.